Bem-vindos a mais uma edição de Gente com História. Hoje ficamos aqui pertinho, mesmo no Porto, no coração da cidade. Temos connosco o diácono Fernando Almeida. Boa noite, Fernando. Olá, boa noite, Américo. Gostaria que te apresentasses ligeiramente um pouco, falasses um pouco de ti, pode ser? Muito bem, com certeza que sim. Antes de mais, saúdo-te a ti, que tens esta iniciativa tão interessante deste programa, que leva a conhecer tanta gente que nos queira, de facto, escutar e ouvir as nossas realidades, o mundo em que vivemos, quem somos, o que fazemos e como cristãos, como nos integramos dentro e no meio do povo de Deus. A todos esses, a minha cordial saudação, um abraço terno e fraterno a todos e agradecer-te mais uma vez esta tua iniciativa que é tão interessante e boa para todos nós. Eu agradeço a tua disponibilidade e eu, certamente, cada um que vai ouvir e ver. Diz-me lá, então, como é que tem sido o percurso? Sei que tens vivido sempre, ou quase sempre, no Porto. A tua juventude foi uma juventude, creio que normal. Sim, é assim, portanto, eu faço então passo a minha apresentação. Eu sou Fernando, o meu apelido Almeida, de família, Fernando Almeida. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho 6 netos a caminho de ter o 7º neto, que é uma graça de Deus. Eu digo sempre que Deus que me deu 2 beijos e agora vai-me dando beijinhos. Os 2 beijos foram os meus filhos e agora Deus vai-me dando alguns beijinhos, já vai no 7º beijinho que Deus me dá. E no percurso da minha vida, enfim, matrimonial e profissional, como é evidente, trabalhei na área dos seguros, enfim, na indústria seguradora, e pronto, no meu percurso como cristão e como diácono de serviço, porque ao fim e ao cabo eu diria que todos nós, como cristãos, somos diáconos, porque prestamos sempre, desde que passamos uma boa colaboração, a diaconia precisamente é o serviço, não é? É o serviço com que nós, enfim, estamos em igreja. E, portanto, eu diria que cada um que colabora com o serviço na igreja é um diácono. E repara, enfim, o meu convite para o diaconado, porque eu acho, e como dizia um bispo que ainda está na nossa diocese, dizia que isto do diaconado não é para quem quer. Diaconado é para quem deve ser chamado. Portanto, não é nenhum candidato que se apresente, eu quero ser, mas olha, é aquele que deve ser chamado. Eu nunca pedi para ser diácono, nunca me passou pela cabeça tão pouco este ministério. E repara, e demorou muitos anos até isto acontecer, porque eu fui de facto abordado pelo meu pároco, ainda era bispo do Porto, o senhor Dom Armindo Lopes Coelho de grata memória, que, portanto, dirigia enfim, os destinos da nossa diocese. E nessa altura o meu pároco, o senhor Pavelino, o pároco de Aldoar, me abordou nesse sentido. Eu disse, Pavelino, depois eu vou pensar e depois a gente há de conversar um dia. E deixei a coisa passar, correram anos. E só após a morte de Dom Armindo e com a vinda de Dom Manuel Clemente para bispo do Porto, é que voltou novamente ele a falar-me no assunto e perguntou-me, já tinham passado uns anos, se afinal qual era a minha resposta. Eu disse, pois com certeza, olha, eu aceito, porque ao fim e ao cabo, de certeza absoluta, que não vou fazer mais nem menos do que aquilo que já fazia. Se calhar irei fazer até mais, pronto, que seja para o serviço de Deus, que de facto é para isso que o diácono é ordenado, para de facto enfim, uma representação simbólica do Cristo servidor. E então iniciei o meu percurso de discernimento, seguiu-se depois, enfim, a formação teológica do Centro de Cultura da Católica e chegou, de facto, o momento da minha ordenação, que aconteceu em 8 de dezembro de 2011. Prontos. E este foi o meu percurso, enfim, até chegar ao diaconado e pronto, e eu diria que o que é que mudou na minha vida,
Eu diria assim, se calhar na minha vida mudou alguma coisa, mas não mudou muito naquilo que ao fim e ao cabo eu fazia como homem de família, como cidadão, como homem de igreja. Enfim, acrescentei alguma coisa mais, de algum grau de exigência para comigo próprio. E, portanto, o meu percurso até chegar ao diaconado foi este, não é? Digamos que se servias, continuaste a prestar o serviço e a servir. É o essencial. Fernando, de qualquer maneira, para quem nos está a ouvir, mesmo para alguns católicos menos informados, há uma dúvida assim que persiste. O diaconado não é quem quer, é quem tem vocação, e já o disseste, mas a nível de igreja, qual é a diferença maior entre um diácono e um padre? Ora bem, exatamente, isso é importante. Eu diria que o diácono é uma figura muito antiga, é dos primórdios da Igreja. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, foram chamados os 6 primeiros diáconos. Depois houve um tempo da história da Igreja em que, de facto, esta figura do diácono desapareceu. E com o Concílio Vaticano II, que foi restaurado o diaconado. E tu perguntavas-me qual é a diferença. A diferença, não se pode dizer que haja diferença nenhuma, não pode haver diferença. Não pode haver diferenças, porquê? Porque uma coisa é ser diácono, é ser ordenado ministralmente para diaconado, outra coisa é ser-se ordenado para o presbiterado. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que quem segue o diaconado para o presbiterado é um degrau. É um degrau que tanto no ministério do diaconado para o presbiterado. E o mal, tanto é que, de facto, querer entender que o diácono que é um sucedâneo de padre, que é um produto de substituição. Não é, nem pode ser. Quando isso acontecer, na minha opinião, o diaconado permanente vai novamente cair, vai desaparecer. O diácono permanente tem um lugar muito próprio. O diácono permanente não pode querer ser o presbítero. O diácono permanente é ordenado para 3 funções principais: para a liturgia, para o governo e para a palavra, não é? Pode estar nestes 3 ministérios, não é? E, portanto, não pode. O diácono, o grande problema que às vezes existe de conflito é o diácono querer ser o presbítero. O diácono não pode querer ser presbítero. O diácono permanente é diácono, é ordenado, é um ministério ordenado. E o importante é saber-se isto. É que é uma figura que não é conhecida. E vamos mais à frente depois falar sobre isso, na minha outra missão que tu me vais abordar com certeza. Esta figura do diácono não é conhecida, infelizmente, ainda. É pouco falada e é pouco divulgada. E de quem será a culpa? Pergunto eu, deixo a questão no ar. De quem será a culpa? Porque é que o Ministério Diaconado Permanente não é conhecido, nem é divulgado. E isso é importante, porque o diácono deve se remeter ao seu ministério. E então assim saberemos que, com certeza, que não voltará o diaconado permanente a desaparecer da nossa história da Igreja, como desapareceu sendo restaurado pelo Concílio Vaticano II há 50 anos, não é? Há mais um pouco dos 50 anos, não é? E, de facto, é isso que é bom que se tenha presente, que, de facto, o diaconado permanente tem um lugar muito próprio na Igreja como ministério ordenado, não é? E os papas têm-se pronunciado, o Papa Francisco tem uma coisa muito interessante, tanto o João Paulo II, tanto Paulo VI, como João Paulo II, como o Papa Bento XVI, inclusivamente, como o Papa Francisco, tem uma perspectiva muito interessante sobre o que é o diaconado. E eu posso deixar algum testemunho sobre o que diz o Papa Francisco nesse sentido, não é? O Papa Francisco diz que o diácono deve exercer com alegria, o serviço da caridade, mas que não seja uma caridade passiva,
tem que ser uma caridade ativa, uma caridade de acompanhamento. É esse, de facto, o grande papel do diaconado, sem dúvida, que deve ser este, é o da caridade essencialmente. É do acompanhamento daqueles, eu diria, como é falado hoje, ir às periferias, estar nas periferias, ter, de facto, essa percepção. Como é um homem que anda no mundo, pela sua realização familiar, pelo seu emprego, é um homem que anda no mundo. Portanto, tem a obrigação de reconhecer muito bem a realidade do mundo em que vive. E então aí podem-se levantar, de facto, essas situações. As situações de carência, as situações de pobreza, as situações dos sós, as situações dos desempregados. E então ele aí pode, de facto, desempenhar um papel ativo de acompanhamento. E digamos que é uma das funções que tu já exerces agora, acompanhando doentes, prestando assistência espiritual e religiosa no hospital onde prestas o teu ministério. Exatamente. Eu fui ordenado, como disse, em dezembro de 2011 e logo em 26 de fevereiro de 2012 fui abordado, até com grande surpresa minha, fui abordado por um senhor padre, que hoje é bispo auxiliar de Lisboa, o senhor Dom Américo Aguiar, que eu nunca tinha tido uma conversa com ele, nunca tinha falado com o Dom Américo. E ele abordou-se a mim uma vez no final de uma celebração e disse: eu precisava falar contigo. Então, senhor Padre Américo, o que é que faz favor a dizer? Que eu posso ser útil? E diz ele assim: olha, eu precisava de ti num hospital. Eu não fazia ideia que o senhor Dom Américo Aguiar fosse o capelão-mor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Não sabia mesmo. Eu digo, o que será isso de precisar de mim num hospital? Médico não sou, enfermeiro muito menos também não sou. O que é que será? Bom, e então, ele marcou-me o dia, isto foi nos princípios de fevereiro, ou a meios de fevereiro, e disse: olha, então vamos marcar aqui na agenda, olha, 26 de dezembro, pode estar no Hospital da Perlada? Eu disse: com certeza que sim, diga-me a que hora, lá marcou as horas, lá nos encontramos. Portanto, a 26 de dezembro, o Padre Américo disse-me para estar no Hospital da Perlada e disse-me: estás disponíveis para, de facto, fazer isto assim, assim? E então, depois, de facto, aconteceu que comecei, enfim, a acompanhar lá os doentes, até foi pela mão de um voluntário já falecido, o senhor Amaral, um senhor de grata saudade, um senhor de grande dedicação, que era ministro extraordinário da Comunhão. Ele acompanhava muito na Capela das Almas, o reitor da Capela das Almas, acompanhava muito, era um homem muito próximo, e então o Sr. Amaral é que levava a comunhão aos doentes. E a partir dessa altura, o Sr. Amaral, eu fui pela mão do Sr. Amaral, é que fui indo conhecer os pisos do hospital, ver as enfermarias e conhecer alguns enfermeiros, alguns médicos, e foi a partir daí, não é? E depois, enfim, saiu a minha carta de nomeação. A minha carta de nomeação saiu, era já bispo administrador apostólico o Sr. Dom Pio Alves, em 2013, e em julho de 2013 eu fui nomeado para o serviço pastoral do Hospital da Perlada. Nem era capelão, nem era serviço espiritual, era para o serviço pastoral do Hospital da Perlada. Ora bom, obviamente que aquela figura de se dizer aos doentes: olha, eu sou do serviço pastoral, as pessoas, é uma grande confusão para elas, não é? E, portanto, qual é a figura mais próxima, se bem que pode estar canonicamente mal apropriada, atribuir-se ao diácono a capelania? Não sei se é possível nem se não é possível, mas também não estou muito preocupado com as questões de terminologias. O que importa é que as pessoas percebam bem quem é a figura com quem estão a falar. E entendem muito mais depressa a figura do capelão do que lhes falar: olha, eu sou assistente espiritual e religioso. Quer dizer, só nesta introdução vai o discurso todo, e a pessoa, quando está internada no hospital, não quer discursos, quer ser ouvida. E, portanto, a minha presença, ao fim e ao cabo, é esta. Estou, portanto, desde 2012, não é, no hospital, pronto, e faço, de facto, o papel ou o serviço, a missão da capelania do capelão, da assistência espiritual aos doentes. Digamos que é um serviço que te dá agrado, que fazes com agrado, com empenho. Sim,
Sim, eu faço com agrado, como é evidente, porque senão eu, certeza absoluta, que tinha dito ao Padre Américo ou ao Dom Américo Aguiar que não aceitava, não é? Tenho de certa forma uma vocação para estar. E eu acho que é importante que se esteja nesta missão do serviço pastoral ou serviço religioso, espiritual. Eu costumo dizer que no hospital eu sou mais um acompanhante do serviço espiritual do que propriamente religioso, porque a gente nunca vai fazer para lá proselitismo, não é? Não vamos cá falar do catolicismo ou disto ou daquilo, porque aparecem das mais diversas tendências. E aquilo é um hospital muito pequenino. A Perlada, neste momento, é um hospital muito pequenino. Pequenino neste sentido, em termos de internamento, já houve se calhar períodos em que estava muita gente internada, agora não, agora é muito pouca gente, não é? E eu, portanto, a minha missão lá é de facto mais de acompanhamento. É uma assistência espiritual, é visitar os doentes, é uma pastoral de visitação, não é uma pastoral de sacramentação. Ora, obviamente que não é uma paróquia, aquilo não é uma paróquia, não é? E, portanto, o processo de abordagem, da chamada evangelização, não se pode ir pela metodologia pastoral de uma paróquia, não é? Tem que haver uma metodologia pastoral que me parece não existir, uma metodologia pastoral muito precisa para um hospital. E, portanto, eu costumo dizer que estou. É uma forma de estar. E é uma passagem muito interessante. No Evangelho de Marcos, Jesus primeiro escolheu aqueles três, Pedro, Tiago e João, depois mais tarde aparece o Levi, que se diz ser o Mateus, e depois Jesus fez uma oração muito grande, enfim, e o relato do Evangelho diz que Jesus depois escolheu os discípulos para estarem com ele, para estarem. Ele diz que foi para estar, não foi para outra coisa. Já a ideia do acompanhamento. Exatamente, para estar. Portanto, eu também procuro, quando estou no hospital ou em casa, eu estou com eles. O meu telefone está ligado 24 horas por dia. As indicações que tenho no hospital podem me ligar a qualquer hora e já tem acontecido. Ligam-me a qualquer hora. E eu, pode não ser por outra razão. Precisam da minha presença, eu estou. Tu, Está alguém... quando chegas junto do doente, que tipo de abordagem é que fazes? Esmiuçando um pouco os termos que aplicaste, o que é estar com o doente? O estar com o doente, eu diria que é partilhar, é participar da sua vida em termos hospitalares. Porque o estar-se num hospital não é o mesmo que estar-se em casa. Basta, para já, aquele hospital tem características muito próprias. Pronto, eu diria que as suas características, porque é tudo muito organizadinho, tudo muito bem pensadinho, é tudo muito bem programado, não é? E, portanto, há aqueles protocolos todos. Quem vai para aquele hospital tem uma consulta prévia, sabe que vai fazer a cirurgia no dia X, aparece a consulta no dia Y, é internado às tantas horas, a cirurgia é programada para não sei quando, a perspectiva é de estar 2 dias ou 1 dia ou 24 horas ou 48 horas e ao fim daquele tempo sai. Estás a ver que é de facto uma coisa que não tem nada a ver com o outro tipo de hospital, em que há urgências, há diversos tipos de patologias das mais distintas, e ali não haverá assim, não é? No Hospital da Parada não é assim. E, portanto, é um acompanhamento sem dúvida que, quando alguém entra num hospital, seja ele qual for, eu tenho a percepção de que a pessoa fica bastante, passa a expressão, despida de si própria. Passa aquele bem-estar da sua casa, em que tinha as suas coisas, quando entra no hospital tem apenas aquilo que é utilitário, que é útil para poder lá estar. De resto não tem mais nada, está desprovido de tudo. E, portanto, enfim, às vezes até lhe trocam um nome. Pois era o que tinha perguntar, eu me perto da sua identidade. Exatamente. Às vezes acontece, a pessoa fica ali, e então fica de tal forma que eu costumo dizer que
quando entro numa sala, eu chamo salas, podem chamar enfermarias, mas aqui são salas com 2 pessoas, são salas de 3 camas, que neste momento, por causa do Covid, estão apenas com 2 camas. Quando lá entro, às vezes tenho que estabelecer algum diálogo entre as 2 presenças, porque as pessoas não tão pouco se cumprimentam. Entra uma, é capaz de dizer bom dia e prolifica. Eu é que tenho que estabelecer algum diálogo, procurar estabelecer algum diálogo, que é muito quanto ao meu princípio. Eu gosto de saudar e depois da saudação ver se vem algum feedback, alguma resposta. Eu não sou de fazer, como é que se diz, diálogos de inquirição. Não, não se faz, não é? Portanto, eu lentamente vou pondo e procurar pôr que os 2 habitantes daquela sala se ponham a conversar, e depois as 2 na conversa vão até, às vezes, quantas vezes aconteceu, que até são da mesma terra. Uma é das Caxinas, outra é de Vila do Conde. Estão a ver, estão no próximo. E estavam ali as 2 na mesma sala e não se conheciam. Uma é de Vila Nova de Gaia, não sei de onde, e a outra de Vila Nova de Gaia mais acima. E até trabalham na mesma rua, casos que aconteceram. Não é? Portanto, é de certa forma quebrar aquele gelo, um gelo próprio de estar num ambiente que é hostil, onde não há referências, e nós perdendo as referências, perdemos tudo ali. Não há. A minha casa até um buraco na parede tem uma referência. Foi o Neto a jogar a bola, fez um buraco na parede, é uma referência, lembro-me do Neto. No hospital está tudo muito direitinho, tudo muito lisinho, muito bonitinho, tudo branquinho. Ali não há referências nenhumas, a pessoa não tem referências, não é? Alfredo, eu só te ouvir e estou a pensar, está tudo muito direitinho, muito acomodadinho, mas o essencial que é a caridade, o amor ao próximo, às vezes não está arrumado. Olha, da experiência que eu tenho, daquilo que de facto eu vejo e assisto e vivo naquele hospital da Perlada, isso de facto é muito próprio. É muito próprio. O pessoal que lá trabalha é pessoal muito cuidadoso, muito próximo, muito próximo. Obviamente que não dá para estar nem a conversar com o doente, não é? Não dá. Porque, enfim, aqui eles têm atividades muito contínuas, não é? Muito contínuas e sistemáticas e sistematizadas. Obviamente que não dá para poderem estar, não é perder tempo, é ganhar tempo junto do doente, porque o doente não é só componente somática, não é? O doente é no seu todo, é componente corporal e componente espiritual. E obviamente que é componente espiritual, eu costumo dizer, uns dão as injeções, pois, olha, eu dou as orações, não é? Prontos, cada um dá aquilo que pode. E eu procuro-me voltar para essa prática. E é engraçado que há muitos enfermeiros, quando eu lá estou ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, eu também estou no hospital, muitos deles vêm ter comigo e vêm-me agradecer a minha presença. Eu aprecio muito esse gesto de proximidade, de interligação de uma área com a outra área, da componente técnica com a componente espiritual. Aprecio muito isso. Aquelas pessoas que valorizam a nossa presença. Também já tenho dado nota e conta de que há pessoas que não nos valorizam lá. Antes, pelo contrário, infelizmente é uma palavra muito forte, mas é aquela palavra que eu costumo dizer de alguma indiferença. Eu penso que é um pecado muito grande, esse da indiferença. E, portanto, parece que nós somos um concorrente, a nossa presença é uma concorrência. Mas, no geral, a tua relação com o pessoal que lá trabalha é cordial, não é? Muito bom, não há muito bom, grandes... muito bom, muito bom. Na generalidade, muito bom, muito bom. Digamos que tu cuidas espiritualmente das feridas de cada doente e de cada funcionário, e os funcionários cuidam das feridas físicas de cada doente. Justamente, é aquilo que eu digo, eles dão as injeções, eu dou as orações. Pois, mas nem sempre as orações servem, não é? Porque há doentes que não vão em orações, querem Justamente, aquilo que tu dizes que é ser escutados. Olha, tu, quando chegas ao hospital, cada vez que lá vais, é sempre uma novidade, porque os doentes mudam, tirando aqueles doentes que permanecem mais tempo,
que são aqueles que se calhar dão um outro ser ao teu trabalho lá, à tua presença lá, porque já lhes conheces a história de fio para fio, porque vão voando contigo, vão divulgando, vão chorando, vão rindo, vão comunicando as suas realidades. E esses doentes, em parte, sendo poucos, permitem permanecer junto deles por mais tempo e a corpo inteiro, digamos assim. Qual é a sensação de visitar um doente que está hoje, amanhã e daqui a um mês ainda lá está? Fazer parte da história daquele doente é uma coisa que te enche, que te deixa muito rico. Tens aprendido muito com estes doentes que já fazem parte, digamos assim, da tua vida diária ali naquele hospital? Sem dúvida que sim, Américo. Sem dúvida que são esses, sem dúvida, que eu trago no coração todos os dias. São aqueles que já lá estão internados há 20 e mais anos, com tetraplégicos, e esse de facto que eu trago mais no coração e com quem eu também passo algum tempo do dia. Obviamente que quando falo dessas pessoas, que não são muitas, não são muitas que lá estão, eu posso falar assim de duas pessoas apenas, não é? Dois jovens ainda, e entrou agora há pouco um terceiro, prontos, que tetraplégicos, e que há um que para mim é aquele com quem eu me relaciono muito mais próximo, porque não fala, mas dialoga comigo através do olhar. Ele dialoga comigo com o olhar. Ele tem uma paixão muito grande pelo Freddie Mercury, uma paixão muito grande. E normalmente a televisão, quando há assim um programa na televisão, programas antigos que possam ir buscar ou até alguma gravação, colocam-se para ele ouvir. Ele tem uma paixão grande pelo Freddie Mercury. E tudo aquilo que eu possa falar, falando-lhe de Freddie Mercury, é uma grande alegria para ele. E então eu pergunto, como é óbvio, então, como é que estás a passar o teu dia? E ele acena-me com o piscar dos olhos. Ou para a direita ou para a esquerda dizendo que não está bem, ou para cima e para baixo dizendo que está bem, e com um sorriso, porque ele não se pode manifestar de outra forma, é apenas com o pestanejar ou com o rodar dos olhos. E, portanto, mas eu tenho um diálogo com ele, tenho um diálogo às vezes longo, falando-lhe de uma série de coisas, partilhando com ele as notícias, inclusivamente. Eu tenho que ser uma pessoa sempre muito bem informada, tenho que andar sempre muito bem informado. Tenho que ler tudo, tenho que ouvir de tudo. Porquê? Porque vou a uma sala, falam-me da moda, não sei de quê. Eu tenho que estar atual, tenho que falar daquilo. Falam-me de futebol, que é coisa que eu não aprecio muito, mas também tenho que falar de futebol. Hoje falei do futebol do Porto e da Juventus, do jogo de ontem, tive que falar, não é? Mas eu que mal sabia como é que o jogo decorreu, tive que falar, tive que falar de futebol, não é? Eu tenho que falar de tudo, não é? Portanto, eu tenho que estar sempre na crista de onda em termos de informação para poder corresponder a algumas expectativas, não é? De alguns doentes dos pisos, de outros pisos que não desde que estou a falar, porque me interrogam, então, você viu isto, você aconteceu aquilo, tal? E eu tenho que estar mais ou menos atualizado, não é? Então, mas voltando novamente àqueles nossos irmãos que estão na situação mais fragilizada de todos, não é? Está um senhor também que é paraplégico, enfim, teve um acidente, ficou paraplégico, mas as perspectivas de vida dele, conversar um bocado sobre isso, temos longas conversas enfim, sobre o futuro dele, porque ele em breve vai sair do hospital, vai para a casa dele, vai retomar, fazer alguma atividade, temos falado muito sobre isso, tenho-lhe dado perspectivas, tenho-lhe dado dicas, temos falado da família, temos falado da terra, temos falado de montanhas de coisas, e portanto, eu diria que falamos mais da vida do dia a dia e, obviamente, também como homem casado, pai de filhos e avô, vou de encontro também às questões do senhor que tem filhos e tem netos, não é? Portanto, trocamos algumas impressões e algumas experiências de vida que são interessantes. Quais são as principais preocupações que normalmente os doentes tetraplégicos que ficam, ou com outras paralisias graves, que ficam de repente? Olha, Américo, da experiência que eu tenho, como disse, os doentes que passam por aquele hospital só raramente é que têm um prolongamento de tempo de internamento. Sim, eu refiro-me a esses.
Agora, os outros, os que estão de facto nessa situação, as perspectivas de vida, qual é? Eles às vezes têm situações de desânimo, que sou uma pessoa que jamais vou servir para a vida. Não, eu diria que a minha presença não vale nada já. E eu digo, não, olha, a gente tem que dizer não, nós somos todos muito importantes. Em primeiro lugar, somos únicos, não há ninguém igual a nós. Únicos. Portanto, somos importantes. E depois, seja em que situação for, nós temos valor, temos utilidade. E eu até digo mesmo, olha, eu tenho um colega diácono em França que é tetraplégico e foi ordenado diácono. A grande missão dele, sabe qual é? É rezar. A grande missão dele é rezar. Ele diz, a minha missão é rezar. Rezar pela igreja, rezar pelo mundo. Portanto, eu diria que mesmo na oração, através da oração, somente pela oração, nós já somos úteis. Somos úteis porque o mundo é feito de todos nós. Todos nós somos uma peça fundamental neste nosso mundo. E todos nós, acima de tudo, somos filhos de Deus. E somos Mas, na generalidade, a sociedade de hoje está formatada para dizer que útil é aquele que produz, porque aquele que deixa de produzir, que já só dá prejuízo, que já é um peso para a sociedade, não presta. É a ideia que prevalece. Como é que sem nós dúvida. conseguimos, e tu consegues, junto de cada doente, que, embora sendo jovem, já se sente inutilizado, digamos assim, já não vai poder, na perspectiva dele, sustentar uma família, educar os filhos, ter uma mulher ou ter um marido. Como é que tu, no dia a dia, no encontro com pessoas assim, consegues reabilitá-las psicologicamente e espiritualmente, já que o teu cuidado é esse, é realmente restituir a riqueza espiritual que pode estar abalada, que estará de certeza abalada. Sem dúvida que sofrer uma pessoa que era perfeitamente normal, com uma vida ativa, de um momento para o outro vê-se, enfim, privado da sua vida normal, seja de que maneira for, enfim, o que é que a gente lhe pode dizer? Em primeiro lugar, é valorizar sempre a pessoa. Valorizarmos-nos como pessoas que somos. Depois, nunca somos incapacitados. Nunca, em nada. Porque as pessoas estão ativas cerebralmente. As pessoas têm história de vida. As pessoas têm perspectivas de poder dar conselhos pela sua experiência de vida. São pessoas que podem também continuar a estudar. Podem continuar a ensinar. E eu diria assim, colocando agora a pergunta no Américo, o meu querido amigo sente-se inútil? Com as suas limitações? Não, embora às vezes Não me vai façam. dizer que sim? Não vai dizer Não, que sim? agora Eu vou não, dizer, agora não. Já me senti, agora não. já passou eventualmente por essa fase. Óbvio, sim, 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 E já, então? mas uma coisa é uma pessoa sentir-se inútil, outra coisa é sentir-se necessário, porque pode não ser útil e ser necessário. Este conceito de utilidade e necessidade de ser necessário é tudo nada diferente. Claro que sim, é verdade. Mas isto, claro, numa fase inicial, não se pode explicar isto a quem está doente, porque nem vai entender, nem quer ouvir isso. O processo de reabilitação nem sempre é conseguido a nível espiritual. Não falo na parte física, mas na parte espiritual. Demora muito, muito às vezes. Nunca desanimas, nunca ficas desalentado por não ver progressos na evolução espiritual da pessoa? Olha, é médico. O único caso que eu conheço é uma pessoa, neste caso que fala, é uma pessoa que está paraplégico, mas Sim. fala, raciocina perfeitamente bem, é uma pessoa muito ativa cerebralmente, obviamente que passou por essa fase. Mas também essa fase começou a vencer-se a partir do momento em que a reabilitação
a sua reabilitação, daquilo que estava aparentemente morto, ressuscitou. E ele viu que houve uma franja de si que ficou, portanto, ativa. Voltou à vida. Voltou à vida. E, portanto, obviamente que ele tem consciência de que há coisas que jamais vai poder fazer. Mas, ainda há dias, ele, enfim, tinha uma função muito interessante, que era da parte da cartografia. Da cartografia, ele dizia-me que tinha um projeto já para propor, para continuar a fazer quando saísse do hospital. Portanto, passou do momento de inutilidade, de considerar um inútil, e a partir do momento que também começou a reabilitar-se também, e também das conversas que íamos tendo, não é? Muita conversa, e já lá vão uns meses largos, se não um ano, começou a ver outras perspectivas, e até já a pensar daquilo que fazia, apresentar um projeto para continuar a trabalhar em casa, não é? Portanto, quer dizer que as coisas também evoluem. Agora, acredito bem que se esta pessoa estivesse metida dentro de um quarto, saía daquele quarto, fazia reabilitação ia para o quarto, se não tivesse nenhum acompanhamento, alguém que conversasse, alguém com quem estivesse, alguém que o compreendesse e que o escutasse, sobretudo que o escutasse. E com certeza que ele não se sentiria tão feliz como se sente agora. Fábio, imaginemos que tu agora passavas na tua vida uma experiência destas em que perdias as tuas capacidades físicas, se não todas, quase todas, pelo menos as principais. Como é que tu achas que irias, com a experiência que tens de ver outras pessoas assim, como é que tu achas que irias reagir? Iria ser mais fácil para ti lidar com a situação ou até seria mais difícil? Ó médico, olha que colocas uma pergunta muito complicada. Eu sei que é. Eu lembro-me daquele ditado que diz: olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Não é? Eu não sei como é que iria reagir, não é? Não sei se iria passar por aquele processo muito próprio de irritabilidade com Deus, não é? Mas porquê é aquela aquela questão que a gente ouve muitas vezes nos hospitais? Porquê é que Deus quis que isto me acontecesse? Porquê é que me acontece só a mim uma coisa destas? Não é verdade, como é evidente. Mas há muitas questões dessas que são colocadas nos hospitais. Mas nós não podemos, não costumamos responder a isso, por não? Não se deve. Não, nem pensar, nem pensar. Tem que ser o doente a descobrir. Exatamente, a própria pessoa tem que descobrir, não é? Obviamente que, é como eu dizia, há frases feitas, que há Sim. pessoas que até não estão nada relacionadas com qualquer religião, e falam e graças a Deus, e até amanhã se Deus quiser, a palavra de Deus anda metida no seu discurso, não é? E portanto, se calhar quando acontece uma coisa dessas, obviamente que eu não entro nesse diálogo, porque é que Deus quis isto para mim, não é? Obviamente que Deus não quer nada para nós que seja mau, não é? Deus quer que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sim, mas para quem está fragilizado a esse ponto, não pensa assim, de certeza. Pois não, porque o que é que fala? Fala a nossa condição humana, não é? E a nossa condição humana, a gente não gosta de sofrer, a gente não nasceu para o sofrimento, não é? A gente não quer o sofrimento, obviamente que é uma contrariedade, o sofrimento é uma contrariedade, não é? E portanto, que se caísse numa dessas situações, eu muito sinceramente tenho algumas, enfim, algumas vitaminas, chamemos-lhe assim, que me poderiam, enfim, fortalecer para poder encarar uma situação dessas, não é? Mas contaria muito, essencialmente muito, com aqueles que estivessem comigo, essencialmente. Era aí que eu queria chegar. Aqueles que estivessem comigo. Era aí. Portanto, Ias precisar muito de beijos, beijinhos e beijocas, não? Exatamente, é verdade. É verdade. É verdade. E muitos dos doentes que têm passado pela tua vida, não digo aqueles que passam um dia ou dois, que passam vidas quase num hospital, sente uma grande diferença, de certeza,
entre aqueles que têm o apoio da família e aqueles que se sentem muito sozinhos. Sim, é verdade que sim. É verdade que sim. E há uma curiosidade de comportamental daquele doente que entra, daquela pessoa, eu diria que é um doente, quando é um paciente, é alguém que tem um problema qualquer de saúde que vai corrigir. Normalmente naquele hospital são correções, não é? São próteses, são pequenas cirurgias, mas pronto, para todos os efeitos, é alguém que vai ser submetido a uma cirurgia, portanto, entra no hospital. E por vezes acontece, pronto, a pessoa entra, e quando entra, vem de um ritmo de vida, de trabalho, de família, e entra cheio de fugosidade, não é? Fugosidade, isto é, 48 horas tenho um emprego à espera, tenho que me despachar, tem que ser rápido e tal. Isso é tudo ao contrário. E às vezes sai tudo ao contrário. E então, aquele discurso vai sendo mudado lentamente, vai sendo mudado, aos bocadinhos vai sendo mudado. E vai sendo mudado em que sentido? Passa daquela situação daquela fugosidade toda que está, faz a cirurgia, a seguir à cirurgia começa a sentir a dor própria, natural, da cirurgia, e depois a coisa complica-se, não são 48 horas, mas já são 72 horas, e então a pessoa, o discurso dela já não é tanto o trabalho, mas é já mais a família. É 72 horas, se calhar, duplica para 3 vezes mais ou 4 vezes mais, e depois já não é família, já afinal, como é que isto vai ser comigo? Eu já não estou a ficar muito bem disposto, porque isto, afinal, se calhar vou ficar com um problema qualquer mais grave do que aquilo com que entrei. Mas, afinal, depois já não é 4 semanas, já é 2 meses. E então aparece já aqui aquele tempo que a gente chama o tempo da raiva. Mas porquê eu? Mas afinal, porquê é que me está a acontecer isto a mim? Mas depois já vem a vertente Eu espiritual. até ia tantas vezes à igreja, rezava tantas missas. Começa a despertar a religiosidade que tem dentro. Já quer saber quem eu sou, já quer saber onde é que eu estou, já quer ter uma conversa de outro foro, enfim, mais específico de foro espiritual, já há uma abertura interior maior, já tem outro tipo de conversa, as coisas modificam-se muito. E, portanto, eu diria que é este o momento, de facto, em que a assistência espiritual e religiosa entra melhor. Porque também te vou dizer uma coisa que não falei há bocado e que se calhar é importante, é que a pastoral da visitação está muito comprometida nos nossos dias, sabes? Está muito comprometida. E porquê que está muito comprometida? Obviamente que até as novas tecnologias, se bem que são muito boas, sem dúvida que são, mas não tem nada a ver com uma presença de alguém pessoalmente. Chegas numa sala, está toda a gente agarrada ao tablet ou ao telemóvel, ali a clicar, não é? E, portanto, a gente diz bom dia, praticamente nem bom dia nos dizem já. Estão tão concentrados a ver uma plataforma qualquer que às vezes nem dão conta da nossa presença. Portanto, a nossa pastoral de visitação muitas vezes está comprometida por causa disso. Não é? Porque as pessoas, são salas pequenas, são 2 salas. Se um está a dormir, o outro está a agarrar o telemóvel, dizes bom dia, ninguém te responde. Mas essas pessoas já trazem esses hábitos antes de estar de casa, exatamente, já vem de casa, já vem de casa. Sem dúvida que é importante, porque é uma forma de também comunicar com a família e através do Zoom ou do Skype ou outra ferramenta qualquer, poderem ver-se e comunicar. É importantíssimo também, não é? Ainda por cima, agora que não há visitas, não é? A única visita que tem, de facto, é a minha presença, quando vamos falar do pessoal do médico hospitalar ou de enfermagem, que obviamente esses cumprem, enfim, têm a sua presença no aspecto técnico. Mas como visita, será a presença espiritual e religiosa ou pastoral do hospital. E, portanto, está muito comprometida essa pastoral da visitação. Está muito comprometida mesmo, não é? Nesse aspecto. Mas vês que há perspectivas que a coisa mude no futuro, ou seja, que se volte a fazer uma pastoral mais acentuada, mais bem aceita, ou a tecnologia vai vencer e vai eliminar esta importância da presença? Eu diria que poderá haver tempo para tudo. Depende muito da nossa capacidade de imaginação. E nós Eu, por temos? exemplo,
Como? E nós neste caso, nós católicos, nós diáconos, nós padres, nós leigos comprometidos, estamos a serem muito comprometidos em mudar isto. Olha, eu penso, daquilo que eu conheço, eu acho que sim. Neste grande hospital que nós temos, no Hospital São João, e daquilo que eu tenho ouvido, até na rádio, o Padre Paulo Teixeira, tem uma dinâmica muito forte naquele Hospital São João. Tem uma equipa valiosíssima de trabalho, ele tem feito coisas maravilhosas, tanto testemunhos que tenho ouvido de pessoas, como também daquilo que eu tenho ouvido de entrevistas com o Padre Paulo Teixeira. Portanto, ele tem uma dinâmica muito forte e é um homem muito interventivo, um homem muito presente. De facto, é um homem de muito valor, como já era o padre José Nuno, quando lá esteve aqueles anos todos. Enfim, uma presença sempre muito recordada, né, aqui no Hospital São João, e todas as pessoas me falam do padre José Nuno. Portanto, eu penso que nós temos, de facto, essa capacidade. Até porque, naquele aspecto do hospital laico, fez despertar mais, se calhar, a nossa presença de uma forma muito mais vincada, marcar uma posição muito mais assertiva, uma forma muito mais assertiva. Porque, ao fim e ao cabo, a nossa presença não se deve só estar vocacionada e direcionada para quem está internado doente. Tem um sentido muito mais lato, que é para todo o pessoal da casa, não é? É uma presença para toda a gente. Até é importante seguir mais para eles. Porque... Exatamente, é uma presença para todos, não é só para quem está internado, não é? E eu penso que nós temos que ter essas dinâmicas. Eu, por exemplo, faço aqueles simbolismos todos, tudo que é simbolismo de cada data própria, eu faço-o presente no hospital. Mesmo com os poucos que tenho, faço questão de a tornar presente. E faço por minha iniciativa própria. Como, por exemplo, o Dia Mundial do Doente, como, por exemplo, vai ser no dia de São José, como, por exemplo, no Natal, como, por exemplo, na Páscoa. Faço sempre presente, simbolicamente, essas datas e esses momentos. Eu continuo a pensar que muitas vezes as pessoas que estão agora a viver esta pandemia encontraram ainda mais intensamente na tecnologia uma maneira de comunicar, mas também uma maneira de fugir um pouco da realidade que nos cerca. Não te parece que essa fuga está a acentuar-se? Ou seja, as pessoas refugiam-se muito naquilo que têm ali à frente, o iPhone, o telemóvel, o smart, para não estar olhos nos olhos, mesmo que as visitas acontecessem, eles às vezes evitam e procuram olhar para o telemóvel, olhar para o ecrã, com medo de se refugiarem. Parece que têm medo de se mostrar, de se darem a quem está a dar-se a eles. Não sinto um bocado isso às vezes. Médico, vamos começar por essa análise fora dos hospitais. Eu gosto muito de andar de transporte público, gosto muito. Antes de haver Covid, andava muito mais. Agora tenho um bocado mais de receio, mas quando vou para o transporte público, vou com as máscaras todas possíveis e imaginárias. E o que é que a gente repara, antes do Covid, o que é que a gente reparava nos transportes públicos? É que só se ouve o barulho do motor, ou do autocarro, ou do metropolitano, ou do comboio, o que é que seja. Vai tudo virado para quê? Para o telemóvel, ou a dormir. Isso. Ou cabeça encostada ao vidro, ou então o telemóvel na mão. Não há ninguém. Pode eventualmente haver um ou outro que vai ler o jornal ou um livro, mas as pessoas vão ligar, não há conversa. Hoje não se conversa. Não há relação conversacional. Não há. E as pessoas costumam dizer que se entendem por palavras. Não é? E eu digo sempre que hoje somos uma sociedade de muitos cliques e poucos toques. Os toques estão muito ausentes, cada vez estão mais ausentes, e agora com o Covid ainda veio mais acentuar isso. Já não se pode abraçar, já não se pode beijar, já não se pode cumprimentar, é às cotoveladas agora que andamos uns aos outros, agora cumprimenta-se o cotovelo, e portanto, se calhar está a contribuir para que de facto essa relação, porque o homem é definido como sendo um ser em relação, não é? Se eu estiver em relação, consigo considerar-me o meu eu. Eu só dou conta do meu eu quando estou numa relação com um tu.
Quando não tenho um tu, não sei se sou eu. Pois, não Não há é? um eu também. Uhum. Como? Não havendo um tu, não há um eu. Não havendo um E eu, não há um justamente tu. é isso mesmo, é isso mesmo. E o que nós verificamos é que se eu não encontrar o meu tu, já não sou eu, não Uhum. é? E é o que está a acontecer. Os vizinhos porta com porta do apartamento, não é? Cruzam-se nas escadas, nem bom dia nem boa tarde. Eu vejo muitas vezes isto nos ascensores, para o ascensor no piso X. Entra uma pessoa, nem bom dia nem boa tarde. Isso, para além de ser uma falta de educação, é já uma ausência de não querer ter a relação, seja com quem for. E isso desumaniza. E depois está um contágio. Isto que começa nos degraus da escada do prédio, alastra-se ao hospital, alastra-se à igreja, inclusivamente à igreja. Uhum. Claro, a igreja, as celebrações comunitárias, não é? É para estarmos em comunhão, em comunhão, não é? Antigamente havia o adro da igreja, onde as pessoas se cumprimentavam, falavam. Agora entram todos, já a missa começou, saem, muitos saem antes da missa acabar, e quando saem, é cada um para a sua casa, já nem vai o ida em paz, nem o Senhor vos acompanha, não é? Quer dizer, não há uma conversa entre, de facto, aquela grande família que se juntou naquele momento para dar graças a Deus no dia do domingo. Dir-se-ia que a ideia de unidade está a desaparecer. Exatamente, esse conceito, e repara, cuidado com a família também, não é? Pois, Cuidado com a família, a célula se família. calhar começa aí. Ora, O mal ora, começa aí. ora, não é? Começa aí, pois. Portanto, isso depois é um alastrar, não é? E eu, de facto, é com grande mágoa que eu vejo, e tenho muitas vezes comentado isso, até em termos paroquiais, que, de facto, o importante é fazer-se comunidade. Fazer-se comunidade. Se não se fizer comunidade, não se consegue. Pequena que seja, não importa. Não importa. Não é a quantidade que faz isso. Pequena que seja. Mas tem que se fazer comunidade. E a comunidade temos que nos conhecer. Temos que nos conhecer. Franco, estamos, aproximamos de uma Semana Santa, está quase aí, embora ainda estejamos em plena quaresma. Já vamos para o quarto domingo da Vamos para o quaresma. quarto domingo, daqui a nada estamos na Semana Santa. Para muitos não diz nada, para outros diz pouco, e para muitos poucos diz alguma coisa. E para muito poucos, ainda mais poucos, diz muito. Agora, com a atual pandemia, as pessoas estão tão habituadas a sinais, a coisas exteriorizadas, como passos, como paixão a cruz, muitos que nem à igreja vão, mas querem receber a cruz em casa, que isto agora, como não pode acontecer, não achas que o sentimento cristão verdadeiro, autêntico, vem mais ao de cima? O que é autêntico vem mais ao de cima, e o que era supérfluo é que se revela e fica destruído. Aquele que era verdadeiramente cristão continuará a ser em qualquer circunstância. Aquele que não é autêntico, se calhar aí vai mostrar que não tinha a fé que devia ter, era tudo aparência, digamos assim. Américo, eu penso, eu faço uma leitura, a seguinte leitura, que e o momento que estamos a atravessar em todo o mundo deve nos levar, e tem levado muita gente a pensar da nossa condição tão frágil, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade e impotência para resolver uma situação como está a acontecer no mundo. Em última análise, o homem vira-se, a esperança é a arma dos desarmados. Vira-se para a esperança. E da esperança atira para a transcendência. E na transcendência é aquilo que a gente chama o céu, não é? Aqueles que, enfim, todos nós somos cristãos, mas por assim, mas eu não sou cristão não praticante. Não praticante. Eu costumo perguntar o que é isso, não ser cristão não praticante. Porque ou somos cristãos ou não somos cristãos. Não há cristãos praticantes ou Não não. há? Somos cristãos, somos cristãos.
porque senão arriscámos-nos a ser maridos não praticantes, tios não praticantes, amigos não praticantes, quer dizer, e isso vai dar um problema todo também. Não, somos cristãos. É o que está a acontecer, Fernando. Quase ninguém pratica nada, não é? É verdade. Quase toda a É gente verdade. deixa de ser praticante de alguma coisa. E, de facto, a ausência, isto das igrejas fechadas, coisa única que, enfim, que na minha vida nunca vi tal Nem coisa. imaginaste. Nunca imaginei, nem sei se haveria uma pessoa com 200 anos, não sei, ou com 100 anos, que visse isto acontecer, ou mais anos, uma coisa dessas acontecer na sua vida. Isto não sei se não será um motivo, um sinal para aquelas pessoas um bocado mais afastadas, também não se aproximarem mais. E parece-me que, e por aquilo que eu tenho dado a perceber, que após a abertura das igrejas desta última vez, começaram a aparecer caras que eu nunca tinha visto na minha comunidade paroquial. Caras que eu nunca tinha visto. Ora, isso também é um sinal. E, sobretudo, casais jovens com muitos filhos, que vêm à missa. Comecei a ver. E até foi objeto até de uma conversa que eu tive com o meu pároco. Precisamente por esse aspecto. De que começaram a aparecer pessoas que não eram conhecidas, portanto, podiam viver naquelas imediações da paróquia, mas não vinham à igreja, e sobretudo casais muito jovens e com crianças. E o pároco dizia muitas vezes, fazia referência no final da missa, de que da alegria dele de ver esses casais e as crianças, essencialmente. E as crianças na celebração eucarística. E, portanto, não sei se também isto não será um sinal também de uma abertura a outros valores, que estão, muitas vezes, a chama não está apagada e é despoltada, não é? É despoltada pelas mais diversas situações. Até, se calhar, obrigadas pelo confinamento, obriga-nos à reflexão, obriga-nos à interiorização, obriga-nos à partilha de sentimentos. E isso pode muito bem, só Deus sabe, não é, como é evidente, fazer despertar essa chama do nosso batismo, dessa chama dessas três grandes dimensões do nosso batismo, não é? Que são tão importantes, de sacerdote, profeta e rei, nas nosso batismo, serem despertadas e quererem vir à igreja celebrar, como sacerdotes que são. É interessante que eu ia-te pedir para deixares no final desta nossa conversa uma mensagem de esperança, e já não é necessário, já deixaste. Porque eu vou fazer questão de que este nosso programa vá para o ar, vá ser postado na semana da Quaresma, no início da semana, na Semana Santa, desculpem. Porque é um programa de esperança, é um programa que nos ensina que a ressurreição continua a ser possível, mesmo com a pandemia. E acreditando realmente, como eu acredito, e acho que tu também és a voz disso, que no além, no transcendente, no céu, para onde todos devemos olhar, este vírus não afeta ninguém, nem há nenhuma infecção que nos prejudique. O céu está perto e é para lá que caminhamos. Fernando, caminhamos para o fim, está no fim, já o tempo é muito longo, mas foi uma riqueza ouvir o teu testemunho e eu creio que as pessoas vão ficar gratas por terem aprendido algumas coisas muito interessantes com as suas palavras. Queria desejar-te a ti e a todos uma Santa Semana Santa e uma Santa Páscoa e que sejas sempre assim uma presença ativa, amiga, confidente para aqueles com quem te encontras diariamente naquele hospital da Privada, também junto dos profissionais, que sejas um sinal de que Jesus, Deus, ou o Deus nosso, ou o Deus em que eles creem, não nos vai faltar nunca. E se às vezes não me parece presente, ele está presente, mas não é a hora dele aparecer e também não permite que ele se apresente porque não estamos abertos. Vamos acreditar que este tempo vai passar, novos tempos virão, porque é sempre assim. E olha, obrigado mais uma vez por aqui estares.
Muito Obrigado, Américo, também, pelo convite que me fizeste. A minha saudação muito especial também à tua esposa, que eu estou a ver aqui ao lado, a minha sobrinha, a Angelina, um beijinho para ela. E para todos aqueles que estiveram ou que vão estar a ouvir-nos, também desejo uma continuação de uma boa quaresma, uma semana maior, muito santa, muito vivida espiritualmente. Se estivermos em confinamento, aproveitemos para, de facto, refletir sobre estes mistérios da paixão e morte do Senhor, mas sobretudo na perspectiva da ressurreição, que isso é que é importante. Como dizia o Américo, no céu não há vírus. Não, não há. nem Obrigado, confinamento. Américo. Obrigado, Um Fernando. grande abraço. Que a tua fé nunca fique confinada. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Américo. Uma boa noite. Bem-aja.